terríveis governantes galácticos, exílios planetários, guerras espaciais. Será esse o novo episódio de Star Wars? Não. Isso é cientologia. E aí, pessoal, atendendo a vários pedidos, vamos conversar um pouco sobre cientologia. Antes de começar, eu preciso fazer um alerta aqui. Eu não li nada sobre cientologia em português, então eu não sei quais são os termos oficiais em português no Brasil. Eu vou mencionar os termos em inglês e fazer uma tradução livre, quando for necessário. Para entender a cientologia, é importante a gente conhecer um pouco, pelo menos, do histórico do criador da cientologia. Quais foram suas motivações? Da onde ele veio? A cientologia foi criada por um escritor de ficção científica chamado L. Ron Hubbard. Como americano filho de militar, o Hubbard cresceu se movimentando em bases militares, por onde o pai dele tinha que servir, pelo mundo, na sua infância e adolescência. E, inclusive, alegando que nesse processo foi ensinado por homens sagrados tibetanos, chineses, enfim, conheceu vários líderes espirituais, vários guias, que passaram sua grande sabedoria para ele. O problema é que nenhuma biografia séria dele confirma essas coisas e também nenhum dos conhecidos dele, da família dele, confirmam também essas histórias. Desde cedo a gente começa a ver que você dá uma caneta para uma mente muito criativa e essa mente criativa vai sair escrevendo histórias. Enquanto jovem adulto, no college, ele acabou passando aí pelo college sem grandes distinções, sem grandes notas, justamente porque passava a maior parte do seu tempo escrevendo. Inclusive, o Guinness Book de 2006 coloca ele como o escritor mais publicado do mundo, com 1.084 trabalhos traduzidos para 71 idiomas. Independente da qualidade do seu trabalho, e é muito difícil dar uma opinião objetiva sobre a qualidade de um livro, pessoas vão gostar, pessoas não vão gostar, uma coisa a gente tem que reconhecer, e pelo menos em volume, ele era um grande escritor. Mas como era um escritor medíocre, no sentido de mediano, nunca fez grande sucesso, nunca explodiu em lugar nenhum, escrevia para uma revista aqui, de repente um conto ali, contribuição para livros, ele acabou fazendo carreira na Marinha Americana. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, ele era tenente-comandante de um navio antissubmarino na costa oeste dos Estados Unidos, no Pacífico. Quando ele escreveu sobre a sua própria carreira militar, ele deu uma exagerada. Por exemplo, ele diz que foi ferido em combate múltiplas vezes, que foi a primeira casualidade na Guerra do Pacífico, que ele serviu em comando em todos os grandes 5 cenários na Guerra do Pacífico, que ele recebeu no total 21 medalhas, considerado um herói de guerra e que foi dado como morto 2 vezes. Os fatos são, ele nunca foi ferido em combate, ele teve conjuntivite e úlcera enquanto estava servindo na Marinha. Ele foi retirado de comando algumas vezes por performance ruim e recebeu no total 4 medalhas. Todas elas, aquelas medalhas que são dadas para todas as unidades que estão estacionadas em determinado local naquele momento. Ou seja, a medalha que todo mundo recebeu por estar ali. Mais uma vez, dê uma caneta a uma mente imaginativa e muitas histórias vão sair dali. Depois da Segunda Guerra Mundial, Hubbard passou muito tempo infiltrado no underground de Los Angeles, onde muitos artistas frequentavam certos clubes considerados underground, inclusive para experimentação de drogas. E aqui não é uma questão das escolhas pessoais dele, não. A importância de mencionar essa fase da vida dele é que é a fase quando ele começou a mencionar para os amigos que queria fundar uma religião. E nesse momento, quando ele começou a fazer essas menções, ele já tinha contatos com algumas pessoas famosas, justamente por frequentar os mesmos lugares. O Hubbard é citado em pelo menos 2 biografias do John Parsons,
chamadas Strange Angels e Sex and Rockets. E nessas biografias que mencionam esses momentos da vida do Hubbard, coloca ele como uma pessoa irresistível, de personalidade irresistível. As mulheres não conseguiam resistir a ele. Ele sempre estava rodeado de amigos, de pessoas que queriam ouvi-lo, queriam ouvir ele contar a sua história. O Hubbard, gente, era um contador de história muito talentoso. Uma pessoa muito envolvente. Foi nesse momento que é atribuído a Hubbard uma citação, uma fala, que a gente ainda não tem 100% de certeza que realmente ele mencionou, mas que é citada de forma muito frequente, a autoria a ele, que ele diz alguma coisa do tipo: ser escritor, escrever ficção científica não dá dinheiro. Se você quer ficar rico mesmo, funde uma religião. Então, em 1950, Hubbard publica os seus trabalhos sobre Dianetics. Eu não sei como isso foi passado para o português, se é que foi passado para o português. Que ele, inclusive, publicou um livro chamado Dianetics, The Modern Science of Mental Health, a ciência moderna da saúde mental. E isso veio conjuntamente com a fundação de várias fundações, desculpa a cacofonia, espalhadas pelos Estados Unidos para oferecer esse tratamento, esse novo tratamento psicológico. A ideia central do Hubbard era o seguinte: que a nossa mente vai acumulando, guardando experiências ruins. Ele divide a mente em duas categorias absolutamente arbitrárias, e uma dessas categorias, que é a categoria mais abstrata, menos racional, vai acumulando experiências e memórias ruins. Essas experiências e memórias ruins ele chamou de engram. Então as pessoas vão acumulando esses engrams. E esses engrams são a fonte de absolutamente todos os distúrbios de saúde mental. Todos os distúrbios psicológicos e psiquiátricos. É claro que o Hubbard não ia aparecer com uma nova visão de problema mental se ele não viesse oferecer também a solução. E a solução eram sessões conhecidas como auditing, um processo chamado auditing, que a tradução literal seria auditoria, onde a pessoa é constantemente entrevistada por um auditor. Melhor checar isso em português, eu não sei se é assim que se fala. Auditor. Auditor. E essas sessões progridem e permanecem, persistem, até que a pessoa não esteja sendo mais perturbada pelos engrams. E essas sessões são realizadas através de um aparelho chamado e-meter, que seria alguma coisa, um medidor de engrams, que na verdade é um galvanômetro comum, desses que você compra em qualquer loja de construção ou de elétrica, eletrônicos, por 10, 20 reais. Mas o e-meter do Dianetics custa acima de $1.000. E teoricamente esse e-meter serve para o auditor, durante as sessões, e verificando se a pessoa está realmente se livrando desses engrams, até chegar num estado ideal, que se chama clear, limpo, onde você se livrou completamente de todos os seus engrams. E, consequentemente, psicologicamente 100% saudável. Provavelmente, nesse ponto, vocês já podem ver um padrão aqui. O que o Hubbard fez foi pegar um conceito muito simples, muito conhecido por nós, que é o fato de você conversar abertamente sobre as coisas que te incomodam com alguém, vai você fazer se sentir melhor. E isso pode ser com um auditor do Dianetics, pode ser com um amigo, pode ser com um psicólogo, pode ser com um homeopata, pode ser com a família, pode ser com um bartender. Mas não para por aí. O Hubbard e seus amigos entraram numa batalha judicial longa e feroz para tentar transformar o Dianetics um tratamento psicológico reconhecido pelos órgãos de saúde dos Estados Unidos. E a resposta veio com processos pela prática ilegal de medicina e, consequentemente, a falência das fundações de Dianetics. E então, em 1952, Hubbard resolveu reformular o Dianetics, tirar daquele campo de conflito de tratamento de saúde e transformar em religião. Foi quando nasceu, então, a cientologia,
Para poder transformar o Dianetics em religião, ele precisou incluir um elemento espiritual sobrenatural nessa história. Foi quando ele introduziu então a história dos Thetans, que eu vou entrar em detalhes sobre ele mais pra frente, quando eu contar a historinha do que a cientologia acredita. Mas por agora, o que você precisa saber sobre os Thetans? Os Thetans são seres incorpóreos, são almas, são espíritos agrupados em pequenos grupos que estão constantemente reencarnando e influenciando as pessoas. Basicamente, ele trocou engrams por Thetans, ou afirmando que os Thetans causam os engrams agora. A história da Igreja da Cientologia desde então tem sido uma história muito tumultuada, principalmente com processos envolvendo marcas registradas, isenção de impostos, charlatanismo, curandeirismo, o uso dos emitters, a venda dos emitters e praticamente qualquer outra coisa que você pode imaginar que uma pessoa pode processar a outra. Como eles conseguem arcar com as custas de tantos processos assim? A Igreja da Cientologia tem muito dinheiro. Em primeiro lugar, tem aliados ricos e poderosos. Em segundo lugar, essas auditorias são absurdamente caras, dispendiosas. As sessões são muito caras. Podem chegar a custar milhares de dólares. E toda vez que termina-se uma fase, outra então começa, muitas vezes mais cara do que a anterior. E vai funcionando como uma graduação. Conforme a pessoa vai passando por uma série de auditorias, ela se gradua naquela primeira fase, ela vai para uma segunda fase que geralmente é mais cara, vai se graduando e assim por diante. É um sistema de graduação que incentiva as pessoas a continuarem, encoraja as pessoas a atingirem o próximo nível. A cientologia, como muitas religiões, possui um núcleo duro, né, um hardcore bastante fechado em si. Vamos fazer um paralelo com a Opus Dei, por exemplo, da Igreja Católica. Na cientologia se chama Sea Org, que é uma organização que nasceu, porque se chama Sea Org, nasceu com 3 navios, justamente para ficar em águas internacionais e não responder pela legislação dos Estados Unidos. Então, o Sea Org, as pessoas que estão no Sea Org são, hoje em dia elas vivem basicamente em terra firme, né? Os navios ainda existem, alguns navios, mas não há mais a necessidade. E essas pessoas são aquelas pessoas que têm a vida super regrada, são as pessoas basicamente que cuidam dos arquivos do Hubbard, que constroem e reparam os emitters, que fazem planejamento e administração, enfim, vocês podem imaginar. Também são as pessoas que têm a sua vida social super controlada, quando não proibida, e são as pessoas que são constantemente ameaçadas quando elas mencionam que querem deixar a cientologia. Essas pessoas são pagas através das mesmas legislações que são usadas para pagar, por exemplo, monges e freiras, o que permite, no caso dos Estados Unidos, que a pessoa trabalhe sem limites por um salário de fome, ou seja, as leis trabalhistas não se aplicam para essas pessoas. Os membros do Sea Org, mas não só eles, vários outros membros também, são, dependendo da graduação, do nível em que você vai atingindo, você é obrigado a assinar contratos e acordos de não revelar aquilo que você aprendeu, não revelar aquilo que te ensinaram, e não falar contra a Igreja da Cientologia, mesmo que você não faça mais parte dela. E daí vem essa natureza litigiosa da cientologia, é o que cria essa situação de um mundo de processos. Vale lembrar que em 40 anos de existência, foi calculado, de cientologia, ela acumulou muito mais processos do que outras religiões durante centenas de anos. E é claro que a cientologia tem suas próprias maneiras de jogar a isca no público leigo, de tentar pescar. Umas delas são os testes de personalidade gratuitos ou testes de estresse gratuitos que eles fazem ao público, sem nunca mencionar cientologia ou religião. Fazem lá como se fosse uma introdução à auditoria. Então, praticamente é uma conversa com alguém que foi bem treinado
a ouvir você e, enfim, de novo, é uma situação bastante sedutora e com isso vai cooptando mais pessoas para a igreja. Desnecessário dizer que, pela sua própria natureza, a cientologia tem um discurso muito agressivo contra psiquiatria e psicologia. Muito bem, chegou a hora que vocês queriam. Deixa eu contar para vocês qual é a crença da cientologia. Da onde vêm esses tétans que eu mencionei? Do que se trata, afinal de contas? Qual é sua mitologia de criação? Tudo começou 75 milhões de anos atrás, quando um governante galáctico chamado Zino, é pronunciado Zino em inglês, estava muito preocupado com um problema de superpopulação dos 76 planetas que ele era encarregado. Cada planeta com uma média de 178 bilhões de habitantes. Entre esses planetas estava a Terra, que na verdade o nome correto é Tigyac. Então o Zino teve uma grande ideia e um grande plano. Com a ajuda de renegados, ele conseguiu vencer a Guarda Leal e assumiu o comando completo. Então ele reuniu alguns milhares de psiquiatras e convocou as pessoas para, junto desses psiquiatras, fazer uma inspeção de impostos. Que na verdade era um truque onde os psiquiatras injetavam substâncias nessas pessoas para torná-las inconscientes. Em muitos textos menciona que a substância é uma mistura de álcool com glicol. Essas pessoas então foram colocadas dentro de aeronaves espaciais que se assemelham muito com os DC-8, porque você sabe, né, a tecnologia da ficção científica de 75 milhões de anos atrás é muito semelhante à tecnologia da Terra dos anos 50. Então nessas aeronaves DC-8, essas almas foram enviadas para o planeta Terra, ou Tigyac. Essas pessoas ainda inconscientes foram colocadas em vulcões. Algumas versões dizem que são dentro do vulcão, outras que são ao redor de vulcão. Mas isso pouco importa, porque logo em seguida eles baixaram bomba H dentro desses vulcões. De novo, porque a tecnologia bélica da ficção científica de 75 milhões de anos atrás é muito parecida com a tecnologia bélica da Terra dos anos 50. E essas bombas foram detonadas, obviamente matando todas essas pessoas. Só que quando essas pessoas morreram, algo foi libertado, que são as almas dessas pessoas, que são chamadas tétans, que eu mencionei ali atrás. Esses tétans começaram a vagar pela Terra, coisa que o Zenu não queria que acontecesse. Então o que ele fez? Ele trouxe aparelhos elétricos que conseguiam atrair esses tétans, capturar esses tétans. Ele então transportou esses tétans até caixas, colocou tétans dentro de caixas e entregou essas caixas num cinema. Cinemas gigantescos para caber todos esses bilhões e bilhões de tétans. E nesses cinemas foram exibidos filmes 3D, de novo, porque a tecnologia era muito semelhante com a tecnologia da Terra dos anos 50. E esses filmes em 3D eram sobre cristianismo, judaísmo, enfim, sobre religiões, céu e inferno, justamente para confundir esses tétans, para imbuir essas falsas realidades na cabeça desses tétans. Quando esses tétans saíram desses cinemas, por alguma razão eles estavam tão confusos que eles começaram a se fundir vários em um corpo só, formando uma entidade onde outrora eram várias. E esses agrupamentos de tétans encontraram corpos físicos na Terra que eles poderiam habitar. Adivinha? Nós. Enquanto isso, finalmente Zenu foi derrotado pela guarda oficial, pela guarda leal, e foi aprisionado dentro de uma montanha com um campo de força, onde ele permanece até hoje. E esses tétans que habitam os seres humanos permaneceram habitando os seres humanos, reencarnando o tempo todo e trazendo, de novo, aqueles problemas dos engrams. Os engrams são carregados pelos tétans. E é claro, finalmente veio então Ron Hubbard para salvar a gente com todo esse conhecimento e finalmente livrar a gente dos engrams que os tétans estão carregando dentro da gente. E nos livrar inclusive de tétans confusos que estão atrelados na gente. No Brasil a gente chama isso de encosto. O cara veio para tirar os encostos. Você pode estar se perguntando,
como que uma pessoa pode acreditar num negócio desse? Hoje em dia, em pleno século XXI. De fato, talvez em circunstâncias normais, ninguém acreditaria. Mas, obviamente, não é assim que a cientologia é apresentada para as pessoas. As pessoas não são expostas às escrituras do Operating Thetan, que contam toda essa história, logo de cara. As pessoas são envolvidas pelas ideias do Dianetics, que giram em torno das questões dos engrams, suas experiências ruins, suas memórias ruins. Você deve se libertar disso, que pode, inclusive, fazer muito sentido na cabeça de muita gente. E isso é o começo e é o envolvimento dentro da cientologia. Então a pessoa começa a participar dessas auditorias, começa a fazer cursos para entender os engrams, os thetans. Eles começam a fazer treinamentos, profundos treinamentos rotineiros, que envolvem coisas que lembram muito meditação, inclusive exercícios físicos, e começa a envolver a pessoa dentro do grupo. Conforme essas aulas, esse treinamento e as auditorias vão progredindo, a pessoa vai sendo exposta pouco a pouco a um elementozinho ou outro dessa história, dessa mitologia. Até que chega um ponto que a capacidade de discernimento da pessoa está completamente comprometida e ela está pronta para abraçar essa história que eu contei para vocês. De forma que a pessoa confunda ficção científica mal escrita com profunda revelação espiritual. Talvez você se pergunte, poxa, mas esse conhecimento não é público? Tá aí para todo mundo ver? Você acabou de contar a história, tá aí na internet? Pois é, no decorrer de todos esses anos, a Igreja da Cientologia entra em batalhas ferozes para manter essa história que eu contei para vocês sob segredo. É claro que agora é tarde demais, mas a ideia é manter isso sob segredo, não revelar para ninguém. Justamente porque é preciso passar a pessoa por todo um processo de treinamento e auditorias e, cá entre nós, lavagem cerebral, para fazer com que alguém compre uma história dessa. Qual é a alegação deles? Que as pessoas podem estar violando copyright, direitos autorais, e estão violando segredo comercial. Presta atenção, as pessoas estão violando segredo comercial. Só que até hoje, nenhum advogado da Igreja da Cientologia conseguiu satisfatoriamente explicar como é que uma igreja sem fins lucrativos, isenta de impostos, possui segredo comercial. Ou é um negócio, ou é uma igreja isenta de impostos. De qual dos dois eles vão abrir mão? É isso aí, gente. Queria contar para vocês um pouquinho aqui sobre cientologia. Se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar alguns links aqui embaixo, mas infelizmente a maioria deles está em inglês mesmo. Algumas coisas são divertidas, algumas coisas são mais profundas, mas faça a sua própria pesquisa. Vai jogando no Google aí, em português sobre o Zenu, sobre a cientologia, sobre a mitologia da cientologia, como ela anda no Brasil, eu não faço a menor ideia. Mas basicamente é isso, uma religião criada por um escritor de ficção científica frustrado, que não conseguia atingir as metas de sucesso e fama e dinheiro que ele queria, e acabou criando uma pseudociência. Como essa pseudociência foi super atacada, transformou a pseudociência numa religião, foi tentando levar como pôde até 86, se eu não me engano, quando ele morreu, e aí deixou o legado dele para o pessoal aí de hoje. E como vocês sabem, a cientologia é muito boa em recrutar celebridades como seus relações públicas. Normalmente, essas celebridades, não se enganem, normalmente elas não são expostas aos níveis mais absurdos da cientologia, nem às regras de convívio social, enfim. Essas pessoas precisam ter excelentes impressões para passarem excelentes impressões. Mas aí não é nenhuma novidade. Aí é marketing puro, vocês já conhecem isso de qualquer instituição religiosa ou política, ou ideológica, ou enfim, do que vocês quiserem. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Se você gosta do material que eu tenho colocado aqui na internet, dá uma passada no meu projeto Patreon para dar uma conhecida. É uma nova forma das pessoas poderem contribuir com os produtores de conteúdo da internet. Vale a pena pelo menos ver do que se trata.